Saudações, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pela oportunidade. Eu sou o Guilherme de Freitas e o título do meu trabalho é Uso do equipamento SWIPS para a determinação da permeabilidade em maciços fraturados através de ensaios Lugeon a grandes profundidades em relação a outras vias de ensaios tradicionais. A obtenção da permeabilidade em maciços físicos porosos, né, em meios físicos porosos, é feita através do ensaio de permeabilidade. O ensaio de permeabilidade, que é um ensaio de perda d'água sob pressão ou o ensaio Lugeon, ele também permite a definição do regime de fluxo do maciço rochoso, né, através da interpretação do gráfico, interpretação gráfica, da pressão aplicada versus vazões específicas absorvidas. Para a realização do ensaio de perda d'água sob pressão ou ensaio Lugeon, existem disponíveis algumas tecnologias, né? A tecnologia convencional é aquela do ensaio de perda d'água sob pressão, padronizada nas diretrizes normativas tanto brasileiras quanto internacional. E existe a alternativa de realização dos ensaios Lugeon com outros aparatos não convencionais, mais tecnológicos, que é o objetivo da discussão aqui do nosso estudo. Cada uma dessas tecnologias possui algumas limitações, e nós vamos elencá-las aqui no nosso trabalho. E vamos dar um enfoque ao diferencial, né, aos diferenciais da tecnologia que objeto do nosso estudo, que é o SWIPS, né, que é uma alternativa comercial para execução de ensaios Lugeon a grandes profundidades. Pode ser executado a pequenas profundidades, mas ele é muito mais indicado para se executar em profundidades elevadas, acima de 150, 200 metros. Aqui tem um croquis esquemático do fabricante da construção do SWIPS. Então, o objetivo do nosso trabalho é demonstrar a aplicação do SWIPS em ensaios Lugeon a grandes profundidades. E como que a gente propõe fazer isso? Através de testes feitos em furos de sondagem HQ até 985 metros de profundidade. Então, vamos fazer um estudo de caso aí nesse ensaio feito a essa profundidade. Os dados preliminares do empreendimento onde foram feito o estudo, né, uma mina de níquel no interior da Bahia, que é onde está aqui o aparelho. O contexto do trabalho eram investigações geológicas e geotécnicas. Foram realizados 53 testes Lugeon entre os meses de junho e outubro de 2019. Os testes foram realizados nessas 10 sondagens. Aqui tem o número de sondagens que foi executado em cada teste e aqui as profundidades máximas dos ensaios. Então, a gente teve profundidades entre 150 e 985 metros e foram avaliados maciços rochosos de grabro, piroxenito e peridotitos. Nosso trabalho traz alguns termos específicos, os quais nós trazemos aqui na apresentação os conceitos e descrições. A permeabilidade e porosidade é a capacidade de trânsito de fluxo por poros, que são espaços vazios, interconectados de um meio. Percolação em meios porosos é o fenômeno que considera, esse fenômeno de percolação, ele faz uma limitação, que os meios porosos eles são homogêneos e isotrópicos. No caso de maciços rochosos, é sabido que esses meios eles não são absolutamente dessa forma, mas a nível de simplificação é possível nós considerarmos assim. E a percolação dos maciços rochosos foram avaliados os maciços de uma sequência márfica ultramárfica de gravo, piroxenito e peridotito. Alguns parâmetros hidrogeotécnicos que constam na descrição metodológica do nosso trabalho, né? A lei de Darcy, a definição de vazão, o que é a vazão específica e o que é a perda d'água específica. Então, são os termos que estão descritos detalhadamente dentro do nosso estudo. O ensaio de perda d'água sob pressão, cujo aparato em esquema está demonstrado na figura da esquerda, e no campo, nas duas figuras da direita, ele possui as seguintes características. Os acessórios, bomba d'água, hidrômetro, manômetro, estabilizador. O fluxo de água, a alimentação da água é via mangueiras ou tubulação metálica. A aquisição dos dados do ensaio, pressões e vazões, é feita de forma analógica e anotação manual. O sistema de obturação dos obturadores no ponto de ensaio pode ser hidráulico, pneumático ou mecânico. E a sondagem seria uma sondagem convencional, onde é preciso retirar o ferramental de perfuração para você poder instalar o aparelho no ponto de ensaio.
ou em alguns casos, que restringe-se somente aos obturadores hidráulicos, é possível utilizar aí o ensaio de perda d'água no sistema wireline, onde não precisa retirar a coluna de perfuração. Já o Lugeon, ele possui as seguintes características. Os acessórios são similares ao ensaio de perda d'água sob pressão, né? Bomba d'água, hidrômetro, manômetro, estabilizador. O fluxo de água é via coluna de perfuração, não necessita uma mangueira. A aquisição dos dados, ela é feita de forma digital, então eu tenho uma medição de vazão pelo flow meter e as pressões são acumuladas, são medidas num data log. O sistema de obturação é hidráulica, no caso do SWIPS, que é o passo número 2 aqui do aparelho esquemático, né? Ele é inflado pela própria água da sondagem, que passa pela coluna de perfuração. E o aparelho, ele é executado na sondagem wireline. Então, existem opções de conjuntos nos diâmetros NQ, HQ e PQ. São os 3 principais diâmetros da sondagem. Isso significa que ele desce até o ponto de ensaio utilizando a própria coluna de perfuração. E também retorna, né? Aqui é uma foto do aparelho em campo e aqui um destaque para o sistema de medição. O estudo do caso aí, né? Nós fizemos ensaios Lugions a grandes profundidades, nessa mineração de níquel sulfetado, localizado no município de Piauí, no estado da Bahia. Foram avaliados maciços rochosos máficos, ultramáficos fraturados de GAB, piroxenita e piridotito. Foram ensaiados 10 furos de sondagem com profundidades a partir de 94 até 985 metros, um total de 53 ensaios. Aqui nós trazemos em destaque o ensaio executado em 985 metros, onde nas duas pressões, a mínima e a intermediária, não houve absorção de água. Na pressão máxima, houve a absorção de um conteúdo reduzido num caudal mínimo de água. E no retorno à pressão intermediária e mínima, o maciço não absorveu água novamente. O regime de fluxo é obtido através do gráfico pressão, vazão específica absorvida pelo maciço, né? Nesse caso, houve apenas um pico de absorção no estágio 3. 1, 2 e o 4 e 5 foram sem absorção de água. Isso no gráfico de interpretação do regime de fluxo dá um regime de fluxo por abertura elástica das fraturas, onde apenas o trecho máximo tem absorção de água e os trechos diferentes, mínimo e intermediário, ou não tem absorção, ou se tiver as absorções são iguais. Então, as considerações finais, né? O nosso trabalho, os resultados dos ensaios Lugion realizados com SWIPs em grandes profundidades são absolutamente razoáveis e condizentes com os valores esperados de permeabilidade para um maciço rochoso competente, como é o caso em apreço. Em relação aos SWIPs, como alternativa para os ensaios Lugion, nós elencamos aí alguns diferenciais, né, comparativamente aos aparatos comparacionais convencionais, que são quais? Não requer rede própria de fluxo de água ou tubulação para canalizar a água para o ensaio ou enchimentos obturadores. Utiliza a própria infraestrutura da coluna de perfuração como guia para alcançar o ponto de ensaio, né, no sistema wireline. A própria coluna de perfuração também é utilizada como rede de fluxo para o enchimento dos obturadores e injeção, né? A remoção do aparelho do ponto do ensaio, lá no fundo da coluna de perfuração, é feita com o mesmo acessório da sondagem overshot, né? Que a sondagem wireline utiliza o overshot para poder retirar o aparelho. É compatível com os diâmetros de perfuração padronizado mais utilizados, o NQ, HQ e o PQ. Possui capacidade de operação e performance em até 5.000 PSI de pressão, o que dá aproximadamente 3.000 metros de coluna d'água. E o conjunto completo de acessórios do aparelho permite a aquisição totalmente automatizada digital dos ensaios. Então, assim, são várias diferenciais em relação aos aparelhos convencionais. Bom, nós agradecemos aí a organização do evento pela oportunidade, eu agradeço, né? Principalmente aí registro meu agradecimento especial à Geocontrole por todo o apoio técnico, científico e humano para o desenvolvimento desse estudo. Sem esse apoio, eu não teria aqui o prazer e a oportunidade de estar com vocês. Então, muito obrigado.